Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade iremos tratar sobre a parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano. Para isto, utilizaremos o texto de Lucas, no capítulo de número 18. Iremos ler do versículo 10 ao versículo 14, de forma pausada. Lucas, capítulo de número 18, versículo 10 inicialmente. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. 2 homens subiram ao templo para orar. Eles estavam fazendo algo gratificante. Eles estavam clamando a Deus. Eles estavam conversando com Deus. E Jeremias já tinha nos orientado anteriormente, em capítulo 33, no versículo 3, quando ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabes. E eles estavam expressando diante de Deus seus sentimentos, estavam expressando diante de Deus as suas necessidades e aquilo que eles desejavam. E os personagens eram um fariseu e um publicano. O fariseu que significa separado, um homem religioso que lia a palavra, que jejuava, que aparentemente era muito santo e as pessoas o admiravam. Por outro lado, um publicano. Publicano é sinônimo de pecador, de mau caráter, um cobrador de impostos que muitas vezes extorquia o povo e que por causa disso era muito mal visto por todos. Em primeira instância, nós vamos pensar: Deus ouviu a oração do fariseu e não do publicano. Deus rejeitou a oração do publicano e aceitou a oração do fariseu. Mas será se foi exatamente isso que aconteceu? Vamos ler aqui no versículo 11 e vamos entender como foi a oração do fariseu. Olha só, observe com atenção. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só, ele teve uma atitude bem diferente do que é esperado na oração. E eu quero, a partir de agora, perguntar algo: quais as atitudes que devemos tomar ao orar? Quais as atitudes que nós devemos tomar ao orar? Então vamos entender através dessa oração. O fariseu, ele se enaltecia. E a primeira atitude é que na oração precisamos exaltar aquilo que Deus é, não o que fazemos. Na oração precisamos exaltar aquilo que Deus é, não o que fazemos. Porque em momento nenhum ele está exaltando aquilo que Deus é. Porque ele está dizendo: eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Que nós observamos bem que superioridade. Ele se coloca acima dos outros. É como se todos os outros fossem pecadores e ele justo. Porque ele vai chegar dizendo para Deus: Senhor, os outros homens ao redor são ladrões, são corruptos, são adúlteros, e este publicano que eu vi que entrou no templo juntamente comigo é o pior de todos eles, mas eu te agradeço porque eu não sou como eles, e mais, eu faço coisas que eu tenho certeza que te chamam a atenção. O que eu faço? Versículo 12, eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Todas essas coisas são necessárias. O jejum é necessário na nossa intimidade com Deus. E o dízimo também é uma ordenança do Senhor. Mas o que nós observamos aqui é que em nenhum momento ele está exaltando a Deus, e sim aquilo que ele faz. E por isso nós precisamos entender, em primeira instância, que na oração não devemos exaltar aquilo que nós fazemos, e sim exaltar a Deus. E no segundo ponto, a oração, a atitude que nós devemos tomar a orar é sinceridade e em arrependimento. Em outras palavras, a orar, precisamos expressar diante de Deus sinceridade e arrependimento.
Observe só aqui no versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O fariseu, ele olhava para o céu, ele estava de pé, provavelmente com os braços levantados, mas esse aqui se achava tão indigno que nem sequer olhava para o céu. E ele não chegou dizendo aquilo que ele fazia. Ele disse assim: Senhor, eu nem sou digno de falar contigo. Por isso, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Observamos aqui sinceridade. Observamos aqui arrependimento. E quando nós vemos esse texto, podemos nos lembrar em um momento que Davi também pecou. O homem segundo o coração de Deus, e ele expressa aqui no Salmo 51, e no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O que nós aprendemos aqui? Reconhecer que nós somos limitados, que nós somos pecadores, reconhecer que nada do que fazemos é digno de nós conquistarmos o coração de Deus. Se eu faço algo é porque entendo o amor de Deus na minha vida, mas eu preciso entender que não é o que eu faço, é o que Deus fez. Nunca é aquilo que nós fazemos, e sim o que Deus fez, o que Jesus fez. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu na cruz por nós, sendo ainda nós pecadores. Porque todos, Romanos 3,23, pecaram e afastados foram da glória de Deus. E a esta atitude que Deus se agrada. Em terceira instância, outra atitude que nós devemos tomar a orar. Versículo 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu entrou no templo e saiu da mesma forma como entrou. Mas o publicano não. Ele entrou no templo cheio de acusações, com o coração pesado de tanto pecar, de tanto desagradar a Deus, mas em sinceridade e arrependimento ele voltou de uma forma diferente, porque nós devemos entender que uma atitude a orar é ter humildade de espírito. Uma outra atitude a orar é ter humildade de espírito. E é isto que este homem, o publicano, teve. E como ele teve humildade de espírito, ele foi exaltado diante de Deus. Enquanto que o publicano, ou melhor, o fariseu, que não teve humildade de espírito, ele não foi exaltado diante de Deus. Então orar é algo gratificante, a qualquer hora, a qualquer momento. Não precisa belas palavras, não precisa ser longa ou curta. É simplesmente você, de forma espontânea, iniciar um diálogo com aquele que te criou. Salmo 24, versículo 1: do Senhor a terra e a sua plenitude, e o mundo e tudo que nele há. O Deus que te criou. Mas ao orar, precisamos tomar 3 atitudes. Ao orar, precisamos tomar 3 atitudes. A primeira delas, exaltar a Deus por aquilo que Ele é, e nunca dizer diante de Deus aquilo que fazemos. Exaltar a Deus pelo que Ele é, e nunca dizer aquilo que fazemos como forma de atrair o coração de Deus. Até porque nós não somos nada, e nós precisamos todo o tempo da misericórdia de Deus. A segunda atitude, ao orar, devemos expressar sinceridade e arrependimento diante de Deus. Ao orar, devemos sempre expressar sinceridade e arrependimento diante de Deus, tal como aquele publicano. Nem olhava para o céu e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E em terceira instância, a terceira atitude que devemos tomar a orar é orar em humildade de espírito.
Então, exaltando a Deus pelo que Ele é e não as nossas ações. Orar em sinceridade e arrependimento, orando dessa forma e orando com humildade de espírito, seremos exaltados por Deus e Ele nos ouvirá. Que Deus continue nos abençoando, hoje e sempre.